A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 8 de julho de 2021. Já estamos no meio do ano, né? Já estamos indo daqui a pouco é Natal. Aí nós estamos aí, coral. Isso é maravilhoso. Que bom. Deus abençoe você. Estamos tendo culto presencial. Estamos também tendo culto ao vivo. Você está assistindo ao vivo pela nossa página no Facebook, Igreja Batista Eulam. Depois da gravação também no nossa página do YouTube, Igreja Batista Eulam, e o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Hoje, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Que você possa estar aí compartilhando, independente do seu credo, da sua religião, é muito bom tê-los conosco. E hoje também nós temos aniversariantes, tem bastante gente completando mais um ano de vida, e completar mais um ano de vida nessa pandemia, tem que levantar a mão para o céu, não é? Aguentou mais um ano, oh maravilha, não morreu, aleluia, glória a Deus. Então nós temos aí a Fátima Santos, um abraço para você, Fátima, parabéns, feliz aniversário. Também o Mauro, Roberto, Lourenço, Deus abençoe, um abraço para você, Maura, Isabel, ele que é filho do pastor Eupídio, o saudoso pastor Eupídio, um abraço mesmo no seu coração, Deus abençoe, saudades. Também a Natália Gobim, ali, filha da Maria Tereza, um abraço para você, Natália, feliz aniversário, Deus abençoe você ricamente. Também Deus abençoe seu esposo, Giovanni, toda a família aí, em nome de Jesus. Temos o Silvio Peixoto, também nosso irmão em Cristo, ele que é piloto de avião. Até nós tivemos uma oportunidade uma vez de andar com ele aqui sobre o céu de Araçatuba de avião. O André ainda estava na barriga da pastora, nós tivemos a oportunidade de voar junto. Deus abençoe, Silvio, um abraço para a Sônia, excelente boleira, toda a família aí, um abraço no seu coração. A Flávia também Pinheiro Gonçalves, um abraço, Flávia, Deus abençoe, um abraço no seu coração, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento. Enquanto nós vamos estar orando, eu vou estar compartilhando, vou pedir para a pastora Bia fazer essa oração. Eu quero que você feche seus olhos neste momento, você que está em casa, vamos orar junto, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração sejam dados para todos sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite na Tua presença, podendo Te buscar, podendo Te louvar, podendo, junto com os irmãos, Senhor, louvar ao Senhor e cultuar a Ti. Que o Teu Santo Espírito, Deus, venha sobre cada uma dessas vidas, o Teu Espírito que consola, o Teu Espírito que dirige, Pai, que orienta, que cura, esteja entre nós e falando com cada um de nós, Pai. Abençoa também, Senhor, cada família que aqui está representada, Deus. Abençoa todos aqueles que estão em casa, orando agora, buscando em Ti, buscando por suas famílias, por seus amigos. Que o Senhor venha de encontro a cada um deles neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, atender as orações dos Teus servos que têm Te buscado. Que o Senhor venha em socorro, Senhor, às nossas súplicas. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço. Que o Senhor venha quebrar cadeias, Deus. Que o louvor venha trazer alegria, venha trazer restauração de vidas, que todo o mal vá embora, Senhor, através, nesse momento do Teu culto, entrando naquelas casas, Deus, que todo o mal que está ali se desfaça, todo o poder das trevas agora vá embora e saia no nome do Senhor Jesus, e que a Tua glória se manifeste em cada vida, em cada lar, amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que estão aqui, fique de pé. Você que está em casa, aproveite que o nosso telão você consegue enxergar, consegue adorar. Adore ao Senhor. Hoje é a corrente das 7 semanas com Deus. Aqueles que estão no meio da corrente, aqueles que estão terminando, aqueles que vão começar hoje. Não importa se você está aqui presencial, se está em casa, você pode começar essa corrente 7 quinta-feira na presença do Senhor. No final nós iremos orar por você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Letícia, a pastora, o André, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá sem Jesus, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá sem Jesus, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Amém. Deus, toda honra, todo louvor sejam dados para todos sempre. Em meio a tempestades, em meio às lutas que temos vivido, a nossa esperança não deve ser no homem, no presidente, no governador, no hospital, mas no Deus em quem nós cremos, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, e o homem é limitado, mas é esse Deus em quem nós cremos que nos faz vencer as tempestades, que abre o mar, que nos faz passar pelo fogo e nos guarda. Ele é o nosso abrigo. Nós temos sim que fazer a nossa parte, mas o nosso abrigo é o Senhor. A nossa verdadeira proteção é o Senhor. Chegar, tu és quem me
aplauda o Senhor. Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, feche os teus olhos, fale agora para o Senhor. Deus, Tu és o meu socorro, Tu és a minha fortaleza, o meu refúgio. O Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Sempre, Deus, que eu penso que eu vou naufragar, que eu penso, Deus, que eu vou afundar, o Senhor está comigo. O Senhor está conosco, nos livrando de todo mal. O Senhor não perde o controle das nossas vidas. O Senhor em nenhum momento se esquece de cada um de nós. O Senhor sempre está atento para ouvir o nosso clamor e a nossa oração, Pai. Então, assim como este louvor que nós louvamos a Ti, Deus, nós cremos que se o mar tentar nos submergir, se as tempestades forem vir sobre a nossa vida, o Senhor irá nos livrar. Porque nós sabemos que se o Senhor está no barco, não tem nada que nós devamos temer. Mas que nós sabemos que o Senhor está no controle e que na hora certa o Senhor age, Pai. Deus, tira dos nossos corações todo desespero, toda angústia. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Leva os nossos corações cativos, Pai, à Sua presença. Em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, Pai. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e Ele me socorrerá. Pai, nós cremos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta. Eu sei que muitos estão neste momento, ó Deus, assistindo este culto,
talvez estarão assistindo depois, ou mesmo aqueles que estão aí conosco agora, ó Deus, que estão passando por luta, por dificuldade, que, ó Deus, possa agora a tua boa mão estar vindo sobre essas pessoas para curá-los, para libertá-los, que do alto da cabeça, planta dos pés, toda malignidade seja queimada, seja destruída, que o Senhor venha, ó Deus, com o teu poder, mande anjos agora, que em nome de Jesus essa pessoa receba o teu consolo, que essa pessoa receba o teu bálsamo, que essa pessoa receba, Senhor, a tua unção agora. Tira, Senhor, ó Deus, muitas vezes esse mal que está afligindo este coração, Deus, e coloque a fé, porque nós vivemos pela fé, nós vivemos, ó Deus, porque acreditamos que o Senhor é aquele que não está longe, o Senhor está perto, o Senhor não está na cruz, o Senhor não está no túmulo, o Senhor ressuscitou, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e essa é a certeza que temos, que o Senhor está aqui, que o Senhor está aí com esta pessoa, que o Senhor está visitando, ó Deus, as pessoas que estamos clamando, que estamos pedindo, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua bondade, o que seria de nós? Então que essas pessoas sintam o Teu abraço, sinta, Senhor, o Teu colo, sinta, Senhor, ó Deus, o Teu agir. Que esta pessoa receba agora, em nome de Jesus, a cura que ela necessita, portas se abram, que o Senhor se manifeste para a Tua honra e para a Tua glória, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê em Deus? Amém? Se você crê, aplauda ao Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Deus é fiel. Podeis assentar em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, você que está aí conosco. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Nós vamos estar passando agora os nossos horários de culto, e já antecipadamente queremos te dizer que domingo será a Santa Ceia do Senhor. Então, lembrando que o culto da Santa Ceia é o culto mais importante da igreja, não somente da Igreja Batista Eulã, mas de todo o corpo de Cristo, porque a Santa Ceia foi instituída por Jesus. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então, se você quiser participar deste culto presencial, esteja ligando, lembrando que os nossos telefones estão aí, muito fácil, inclusive preste bem atenção nesse telefone. Se você puder, para mim, Bruno, dá um zoom aqui, para aparecer bem o telefone, fazendo um favor. Lembrando que de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, está passando para mim, João? Colocou aí? Deu um zoom para mim? Deu? Das 9 às 17 horas, 99144-6034, no WhatsApp 99721-4117 e o 3608-7890. Também eu quero dizer que nós temos os cultos de domingo, nós temos 3 cultos, às 7h15 da manhã, é apenas presencial. Também nós temos às 9 da manhã e às 19h30. Você poderá estar participando desses cultos. E a nossa página no Facebook, você que está assistindo aí pela internet, a Igreja Batista Eulã. No YouTube também, Igreja Batista Eulã, lá é somente a gravação. E o nosso site, www.igrejabatistelã.com.br. 30 minutos, antes de cada culto, nós temos 20 minutos de oração. Nós já estivemos hoje eu estive orando, mas sempre 20 minutos, meia hora antes, nós estamos aqui orando, porque precisamos orar. A oração é a chave da vitória. Passa para nós agora, esse momento que nós vamos ofertar, dizimar. Gostaria que você, em nome de Jesus, assim o fizesse, que você pudesse lembrar que a igreja precisa da sua ajuda, tanto para ajudar os mais necessitados, também para nós pagarmos as nossas contas mensais, e através da sua generosidade. E lembrando que a entrega do dízimo não é do pastor, não é do padre, porque até a Igreja Católica também tem a entrega do dízimo. Então, lembrando que o dízimo está na palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 3, ele disse: roubará o homem a Deus, todavia vós dizeis: em que te roubamos? E ali o Senhor diz: nos dízimos das ofertas alçadas. E ele acrescenta dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor disse: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós a maior abastança. E por causa dessa fidelidade, o Senhor diz: repreenderei o devorador.
Eu louvo a Deus porque eu sou fiel dizimista. Então, não sou apenas dizendo seja fiel dizimista, eu também sou fiel dizimista. E quando você o é, Deus é fiel para guardar e nos proteger e nos abençoar. Então eu vou pedir para nossa irmã Geide recolhendo a oferta, o seu dízimo. Enquanto isso, você que está em casa poderá também ser aí generoso na sua oferta, no seu dízimo. Lembrando que nós temos a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam. Você pode fazer uma transferência, você pode ir lá no caixa eletrônico do próprio banco, fazer um depósito, um TED, um Pix. Lembrando que o código nosso é o 341, a agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40. Glória a Deus. Você que está em casa, a facilidade no seu celular de ter a conta no seu banco é muito simples também. Você que quer ofertar, você entre na conta do seu banco aí, no seu celular, e quando você entrar vai ter a opção Pix. Quando você clicar o Pix, vai ter também logo em seguida a opção do QR Code. Quando você clicar, vai pedir para o seu celular aparelhar com essa imagem, e quando aparelhar com essa imagem, o que vai facilitar que você não vai ter que digitar nada disso, ele aparece automaticamente e vai ficar para você apenas ofertar o valor que você sentir no coração. Graças a Deus. Lembrando que a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deus tem nos honrado. Essa igreja pode dizer que ela tem feito o trabalho social. Essa igreja tem sido uma igreja missionária, porque ela tem ido não somente para aqui Araçatuba, mas ela tem alcançado várias cidades da região do estado de São Paulo, outros estados do Brasil, e não somente isso, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, outros lugares estão ouvindo e assistindo as mensagens que são pregadas aqui. Em 28 dias, para a glória do Senhor, eu estive compartilhando para os nossos irmãos aqui, nós tivemos quase 2.000 acessos. Glórias a Deus em cada culto que nós estamos fazendo. Então, ainda que o número aqui aparentemente é limitado, mas o evangelho está indo, está sendo pregado. E se estamos fazendo, é porque você também tem feito parte desse ministério, abençoando, orando, intercedendo, compartilhando para a glória do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela generosidade daqueles que têm sustentado esse ministério, que têm ofertado, que têm dizimado, que têm trazido o seu quilo de alimento, que tem sido canal de bênção, Senhor, para que esse trabalho continue, Senhor, avançando, vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas, restauradas, porque muitos milagres nós temos visto acontecer aqui, muitas pessoas sendo libertas, restauradas. O Teu agir, Senhor, é soberano, ó Deus, neste lugar, e que a Tua boa mão continue operando para a Tua glória. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, abençoa, Senhor, ó Deus, a fidelidade de cada um, e aqueles que não fizeram, o Senhor sabe, abençoa também, para que eles possam ter, para que no futuro eles também possam ter com alegria para ofertar no Teu reino, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vou pedir para a nossa irmã Letícia, hoje é ela que vai trazer a palavra. Eu tenho a certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz, igreja. É um prazer poder estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite é sobre a fé de Pedro. Então, antes da gente começar a ler sobre a palavra, é importante que a gente reflita sobre o que é a fé. Então, o que é a fé? Fé é a confiança, porque sei em quem creio. Fé é esperança, porque sinto quem prometeu. Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o que é a fé? A fé, nós não conseguimos pegar a fé.
Fé é uma coisa que nós ainda não vemos, mas a gente já acredita que vai acontecer. Porque na palavra de Deus diz que a gente deve trazer à existência, profetizar aquilo que ainda não existe, mas que nós temos esperança que vai acontecer. Aqui está dizendo, porque sei em quem creio. Cada um de nós sabemos em quem nós cremos, em Jesus Cristo. A gente sente quem prometeu. Então, fé é isso. Apesar da gente não poder pegar, a gente sabe que vai acontecer, porque a gente serve um Deus que é o Deus do impossível. Então, a passagem está em Mateus, no capítulo 14, e é uma passagem bem conhecida, que fala sobre Pedro, quando ele andou sobre as águas, quando ele teve essa maravilhosa oportunidade. Mas, primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, para ouvir a sua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Senhor, eu me esvazio de mim mesma e me coloco, Deus, ao teu dispor, que eu não fale, Senhor, aquilo que eu queira dizer, mas que o Senhor use a minha boca para falar com cada um que está aqui presente, com aqueles que estão assistindo este culto e aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa falar com cada um de nós. Tira dos nossos corações toda distração, todo empecilho. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então, e diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então esta é uma passagem muito famosa, muito conhecida. Acredito que todos que estão aqui já devem ter ouvido falar sobre essa passagem. E hoje a intenção é a gente desmembrar essa palavra e poder, essa passagem, e absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Primeiramente, na nossa caminhada com Deus, muitas vezes parece que estamos sozinhos. Quando as tempestades nos assolam, os discípulos também se sentiram assim, quando tiveram que atravessar o mar. Porém, em nenhum momento Jesus abandonou eles. No começo da passagem, a gente lê que Jesus manda eles irem sozinhos atravessar o mar. Mas não é porque Jesus mandou que eles atravessassem o mar sozinho que Jesus tinha abandonado eles. Então, na nossa vida também é assim. Tem muitas situações, muitas tribulações que a gente passa, que a gente pode pensar: cadê Deus? Deus me abandonou. Eu estou orando, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas não. Você deve se lembrar desta passagem. Jesus disse: vai.
mas em nenhum momento ele falou, eu vou abandonar vocês. Então aqui a gente tem um versículo que fala, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, o que são as provações? São as formas de Deus te preparar, nos preparar para algo grande e maravilhoso. Não tem como a gente ter uma caminhada com Deus sem provações. Isso é uma ilusão. Muita gente, quando vem para a igreja e se converte, fala, nossa, agora que eu vim para a igreja, só passo por luta, só passo por prova. Mas na palavra de Deus não está dizendo que a gente não passaria. Mas está dizendo que em tudo Jesus não nos abandona. Que em tudo a gente pode confiar que Deus está no controle. Tiago 1:2 também diz sobre a provação. E ele fala, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então aqui diz, feliz é o homem que persevera na provação. Independente da provação que a gente esteja passando, a gente é feliz se a gente persevera, se a gente tem fé que Deus está no controle. Às vezes, Deus precisa te levar ao deserto para começar uma nova história na sua vida. Não questione a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo, ele tenta incessantemente, todos os dias, colocar no nosso coração a dúvida, colocar no nosso coração a reclamação, a murmuração. E Deus não tem prazer naquele que murmura. Nós só enxergamos, a gente não enxerga nem o próximo minuto que a gente vai viver. Mas Deus não. Deus, Ele sabe toda a nossa jornada. Deus sabe tudo aquilo que a gente vai passar, tudo aquilo que a gente está passando. Então não tem por que a gente questionar. A gente tem apenas que confiar que Deus está no controle. Pedro confiou em Deus e buscou viver o sobrenatural. Quantas vezes estamos convivendo com Jesus, mas nos contentamos em ficar dentro do barco? É verdade ou não é? Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente se contenta em apenas vir para a igreja. A gente se contenta em apenas ser salvo. Só que Pedro não se contentou. Quando ele viu Jesus, ele falou, eu não vou perder essa oportunidade. Jesus está ali andando sobre as águas, então se ele quiser, ele pode me chamar e eu também vou andar. Eu não vou me contentar em apenas ficar aqui no barco. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. A gente pode viver uma caminhada com Deus e viver apenas naturalmente, ou a gente pode tentar dar passos de fé. Porque na palavra de Deus diz que se a gente ter fé, as montanhas podem se mover. Se a gente ter fé, os enfermos podem ser curados. Então, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, aqui, o que o Senhor nos fala? Em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Tudo isso são promessas que Deus faz para nós. A gente não pode só ler a Bíblia e ler, achar, ai, que lindo, Deus está cuidando de mim, e não ter fé. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ler, achar lindo, sim, o amor de Deus por nós e acreditar. Porque se a gente não acreditar, não faz sentido.
Deus anseia por nos levar a níveis de profundidade maiores, por nos entregar coisas grandes e fazer com que tenhamos mais experiências e sabedoria. Porém, analisando pela passagem, Pedro que teve a iniciativa. Ali, os outros discípulos também poderiam ansiar aquilo e falar: eu também quero uma experiência sobrenatural. Eu posso ir também, Jesus? Mas não, eles ficaram com medo. Então, Pedro que teve a iniciativa. Deus quer nos dar experiências maiores. Deus quer fazer de nós pessoas sábias. Mas nós temos que ter a iniciativa de sair do barco. Se a gente quiser continuar a ficar no barco, tudo bem. Mas e as experiências que nós poderíamos ter? E a forma como Deus poderia ter usado a nossa vida para alcançar mais pessoas? Podemos reparar nessa passagem que Pedro não foi apenas ousado, mas foi também obediente. Porque quando Jesus chamou, ele foi ao seu encontro. E quantas vezes Jesus nos chama para falar do amor dele? Jesus nos chama todos os dias. Todos os dias nós temos que sair da cama e orar e falar da palavra e fazer o que a Bíblia nos está mandando. Então, Jesus está nos chamando o tempo todo. Mas será que nós estamos sendo obedientes de cumprir o que está na palavra? Pedro foi ousado. Ele falou: Jesus, se és tu, deixa que eu vá então ao teu encontro. E quando Jesus falou: venha, Pedro, ele poderia ter falado: não, Jesus, eu só estava falando para saber se era você mesmo. Mas não. Então, quando Jesus nos chama, nós temos que ter um coração obediente para falar: sim, eu vou cumprir o teu chamado. Muitas vezes o que falta para nós é sermos obedientes, porque temos o conhecimento do que Deus espera, porém não colocamos em prática. Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, não somos mais nós mesmos que mandamos em nós, mas sim Jesus. Se a gente entregou a nossa vida, o nosso coração para Deus, não somos mais nós que governamos. Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus espera que eu faça. Mateus 14, 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, o que Deus nos manda fazer? Vamos ver algumas coisas. Deus fala para a gente vir para a igreja, pregar a palavra, cuidar dos necessitados, não mentir, não roubar, não se embriagar. E a gente pode reparar que 99% do que Deus está nos pedindo, o que precisa? Apenas obediência. Mas, infelizmente, algumas pessoas se desprendem do velho homem, mas não saem do trono da sua vida para Jesus governar. A gente, muitas vezes, quer sacrificar o velho homem, mas não quer sair do trono para que Jesus governe. E isso não vai adiantar nada. Se Jesus não mudar o nosso caráter, não vai adiantar a gente querer se desprender do velho homem. Jesus que tem que mandar, Deus que tem que governar. Não somos nós, as nossas vontades, a nossa carne. Então é o famoso eu sirvo a Deus. Mas também não é tudo que está na palavra que eu concordo. Não é bem assim. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso alguma vez. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem cumprir a palavra de Deus até em um determinado momento. Até o momento das bênçãos, do que satisfaz. Mas quando Deus fala, entrega e me serve, muitas vezes a gente não quer. E aí, como a gente não quer fazer, o inimigo começa a falar ao nosso ouvido: olha, sabe aquela passagem, aquela palavra que você ouviu? Não é bem assim. Você acha que Jesus ia mandar alguém para o inferno? Deus é amor. E se a gente dá espaço, isso vai florescer no nosso coração.
Então a gente tem que deixar Deus governar e tirar toda a semente que é lançada e que é semeada, e muitas vezes a gente deixa florescer ali. A palavra de Deus diz em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o que está falando aqui? Que a gente tem que cumprir e não apenas ouvir. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente está ouvindo o que Deus está falando. Mas a palavra diz que se a gente não cumpre, a gente está enganando a nós mesmos, achando que vai adiantar de alguma coisa. Ouvir só a palavra de Deus não vai nos mudar. O que vai nos mudar é ouvir e colocar em prática o que o Senhor tem para nós. Isaías, acho que 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Essa é uma promessa que Deus tem para nós. Está falando, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. É uma promessa que está aqui para nós. Nós podemos viver essa promessa, mas a gente só vai viver se a gente cumprir e não apenas ouvir. O segredo do sucesso na vida de qualquer ser humano é olhar para Jesus. Não podemos nos desviar desse foco, porque no momento que fazemos isso, nós naufragamos. E como exemplo disso, a gente tem Pedro. Ali no versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Então, Pedro, ele estava indo bem. Ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele parou e começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque ele esqueceu da grandeza de Jesus. Ele esqueceu que Jesus é que estava fazendo com que ele andasse sobre as águas. Não era ele mesmo. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos de Deus e a gente começa a agir com as nossas próprias mãos, achando que consegue fazer algo, a gente vai naufragar. Mas se a gente só olhar para Jesus e entregar e saber que Ele está no controle, aí sim a gente vai conseguir vencer nossas batalhas. Então, pare de olhar para o erro dos outros, para as tribulações e os males que acontecem para a sua vida. Tem muita gente que fala, eu não vou na igreja, porque aquela igreja só tem gente que peca. Aquela irmã faz isso, o irmão faz aquilo. Quando a pessoa faz isso, ela não está olhando para Jesus, ela está olhando para o homem. E todos nós somos falhos. Não tem nenhuma pessoa sequer que possa falar, eu não tenho erro, eu não tenho pecado. A igreja é um lugar de pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Porque sem Deus, o que a gente seria? Se tem alguma coisa de bom em nós, é porque Deus coloca em nós. Deus nos molda a cada dia. Em Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Em outras versões diz, firmando os olhos em Jesus. Esse é o segredo da nossa vitória, é focar os nossos olhos apenas em Jesus. Nós não somos do mundo. Não precisamos nos desesperar. Temos um Deus que cuida das nossas necessidades. Na palavra de Deus diz que a gente pode ter uma paz que excede todo o entendimento do homem. As pessoas que não conhecem a Deus podem muitas vezes olhar para a nossa vida e falar, gente, que paz é essa que essa pessoa sente? O mundo está caindo, ela está desempregada, está sem dinheiro, mas ainda assim ela está servindo a Deus.
E por quê? Porque é a paz que o Espírito Santo de Deus dá para nós. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos muitos erros e falhas. Portanto, quando nós erramos, precisamos ter a humildade de Pedro e dizer: Senhor, salva-me. Então, no versículo 30, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Nós servimos um Deus misericordioso. Se você por algum motivo se afastou dele, você pode voltar hoje. Não espere algo pior acontecer, fazendo de Jesus sua última opção. Então só nessa passagem, a gente tem tanto o que aprender com Pedro. Pedro foi ousado, Pedro foi obediente, mas quando ele caiu, ele não pensou, sabe? Será que eu vou pedir perdão para Deus? Ele já falou: Senhor, salva-me. E muitas vezes a gente tem o coração orgulhoso. A gente pode cometer algum pecado, cair, ferir alguém. E às vezes a gente não tem a mesma humildade de Pedro. E falar: Senhor, me perdoa. Ou chegar na pessoa que feriu e pedir perdão. Então que a gente possa aprender com Pedro nessa noite. Ter esse coração humilde, esse coração disposto a não ficar longe de Deus. Qual que é a diferença entre Judas e Pedro? Os dois erraram, só que um foi consumido pela culpa e o outro foi consumido pelo arrependimento. Um chorou e se arrependeu, o outro chorou e se enforcou. Essa foi a grande diferença entre Judas e Pedro. Tire essa corda do seu pescoço, liberte sua alma, você está livre. O justo juiz já bateu o martelo e ele te decretou inocente. Então nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos escravos do medo, da angústia. A gente é servo de Deus. A gente não tem mais o porquê viver de uma forma que não agrade o Senhor, viver de uma forma que o Senhor não é o centro da nossa vontade, mas que a gente possa fazer como Pedro. Judas, ele deixou que o orgulho invadisse o coração dele, mas que nós possamos ter essa humildade nessa noite. Jesus não ficou pensando se salvaria Pedro ou não, mas imediatamente estendeu a mão dele e o segurou. Jesus está pronto para te ajudar a levantar. Creia que Ele é um Deus de mudança de vida. No versículo 31, então diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então nós não podemos duvidar do agir de Deus e do poder dele, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Deus, ele está disposto, Jesus está disposto a nos perdoar se a gente tiver um coração humilde e chegar diante dele e nos abrir. A gente não precisa ter vergonha. Para Deus, não tem nada que a gente possa esconder de Deus. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe tudo aquilo que está aqui dentro dos nossos corações. Então, pois para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. No versículo 32 e 33. E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então que nós possamos olhar somente para Jesus, independente das tribulações, de tudo aquilo que a gente está vivendo, que a gente possa entregar tudo nas mãos dele. Eu quero falar um testemunho rapidamente. Na terça-feira dessa semana, eu passei muito mal à noite.
E pelos sintomas que eu estava tendo, eu até pensei que poderia ser sim o Covid. Tive febre, tive a garganta um pouco raspando, fiquei com dor de cabeça, mas eu peguei e eu poderia ter me desesperado. Mas eu falei, não, o pastor já me chamou para pregar na quinta-feira, eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar e eu não aceito essa enfermidade, porque Jesus já levou na cruz. A gente não tem que aceitar. E ali eu comecei a orar e repreender, o pastor também orou. E no outro dia, eu já não estava com nada, só com um pouco de dor de cabeça. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não estou sentindo nada. Amém? Deus é o mesmo, Ele não mudou no Velho Testamento, no Novo, Ele continua sendo esse Deus poderoso, que basta a gente clamar, basta a gente orar e ter fé, que Ele vai sim nos ajudar a superar todas as dificuldades. Amém? Vamos fechar nossos olhos, então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou. Deus, nós te pedimos, coloca mais fé no nosso coração, que a gente possa ter a ousadia de Pedro e querer viver, Senhor, o sobrenatural e querer viver mais experiências contigo, ter, Deus, mais sabedoria e a cada dia não nos contentar, Senhor, mas viver todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Vai tirando dos nossos corações, Deus, toda distração, tudo aquilo que foi semeado pelo inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Pai. Que nós possamos olhar apenas para Jesus, independente da dificuldade. Que nós possamos crer e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, ainda venho colocar diante de Ti aqueles que estão na corrente, ó Deus. Hoje é a corrente das 7 semanas com Deus. Deus, que o Senhor possa visitar aqueles que estão participando do 2º elo, o 3º elo, o 4º, o 5º, o 6º, aqueles que estão terminando hoje, aqueles que vão começar hoje esse propósito de 7 semanas na Tua presença. Nada mais é do que 7 semanas, Senhor, estarão ouvindo a Tua palavra, estarão recebendo, Senhor, a mensagem vai estar, ó Deus, fazendo com que esta pessoa tenha fé, e esta fé que também brotou no coração de Pedro, ó Deus, vai brotar no coração desta pessoa que está orando comigo agora, e em nome de Jesus o impossível irá acontecer. Eu peço que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja curando os enfermos, que o Senhor esteja abençoando o casamento, abençoando as famílias, abençoando os filhos, libertando dos vícios, das drogas, repreendendo as enfermidades, seja qual for a enfermidade. Deus, que neste momento esta pessoa que está orando comigo possa receber, Senhor, o milagre, e possa estar testemunhando, Senhor, nos próximos cultos, dizendo: o Senhor operou, o Senhor abriu portas, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor restaurou. Em nome de Jesus, e toda ação do diabo contra esta pessoa eu repreendo agora. Eu ordeno espíritos malignos, solta esta pessoa agora, saia agora. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, saia. Espírito de vício, saia. Opressão maligna, em nome de Jesus, saia. Todo medo, saia. Toda opressão, depressão, angústia, em nome de Jesus, saia. Tristeza, saia. Deus, eu declaro esta pessoa liberta, restaurada, abençoada, curada, ó Deus, e próspera, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. E falando sobre iniciativa, Pedro teve iniciativa. A Letícia também teve iniciativa quando ela decidiu trazer essa palavra, decidiu orar quando ela estava enferma. Você que está assistindo este culto, você que está aqui, você teve iniciativa para estar aqui hoje. Eu creio que muitas situações aconteceram para que você não estivesse, mas a tua iniciativa, quando a gente olha tudo que Deus tem nos colocado, a iniciativa de começar esse trabalho, esse ministério, ao mesmo tempo de estarmos aqui fazendo essas lives, muitas vezes até mesmo tocando os instrumentos, louvando,
pregando, é para que você também seja abençoado. Tudo na vida precisamos ter iniciativa. Para namorar precisa ter iniciativa, para se casar precisa ter iniciativa, para se construir precisa ter iniciativa, para muitas vezes estar pregando precisa ter iniciativa, para comprar um carro precisa ter iniciativa, para viajar precisa ter iniciativa. Precisamos ter iniciativa e que possamos ser como Pedro, ousado, porque se ele ficasse no barco, como nós ouvimos, ele ia apenas estar no barco, mas ele foi muito além e teve essa experiência linda. Deus quer que você também tenha experiências lindas na presença dele, em nome de Jesus. Nós vamos só agradecer aqueles que estão aí conosco. Nós temos que dar honra, glórias ao nome do Senhor e ser grato por todos que de alguma forma estão aí adorando ao Senhor. Nós temos a Viviane que está aqui, mas também está curtindo, a Fátima, um abraço para você, Fátima, um abraço para você também, o Walter, toda a família aí, o Danilo, a Gisele, o Celso, Deus abençoe, está lá em Guarulhos, um abraço para você, meu querido. Olha como é que nós estamos indo longe, né? Está lá longe. Também o Flávio que está aqui curtindo, a Paulinha curtindo também, a Irene Ramalho, que bom, a irmã Carol, Deus abençoe, assistindo o culto, o irmão Mário, Márcio, a Alice Silva, um abraço para vocês, a Elza, minha irmã, o Fausto, um abraço para vocês, Deus abençoe também aí o pequeno Lorenzo, orando em nome de Jesus para toda a família, o Alexandre, para a Fernanda, aqueles que estão lá no Paraná, Deus abençoe, o Bruno também curtindo aqui, que bom, a Luzinete dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a Irene Ramalho também curtindo, a Luzinete é lá de Penápolis, olha só, a Carol dizendo Deus é o nosso socorro bem presente, graças a Deus, a Paulinha dizendo a paz do Senhor, o Flávio também, o Celso dizendo glória a Deus, boa noite, a Viviane, aleluia, palavra abençoada, o Washington, Deus é maravilhoso, amém, a Cristiane Ribeiro também presente, e muito mais estarão aí assistindo, cultuando e adorando ao nosso Deus. Vamos então em nome de Jesus cantar o último hino, para depois finalizarmos em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante
daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso socorro bem presente na angústia. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Lembre-se sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sorria, Jesus te ama. Deus abençoe, na paz do Senhor. Amém.